Olá pessoal, passando aqui para conversar um pouco sobre o concurso de Maricá. Eu dei uma olhada com mais calma agora na prova e como tem muita gente mandando mensagem sobre a prova em si, eu decidi gravar esse vídeo para a gente conversar um pouco, trazer as informações gerais sobre o concurso de Maricá. Em relação à visão geral sobre a prova, eu vendo de fora, eu não realizei o concurso em si, mas dei uma olhada na prova agora. Então, como eu estava em casa, prestando atenção em todas essas questões, com o tempo disponível, acaba que, na minha impressão, foi uma prova mais cansativa do que difícil de fato, Então, a gente tem algumas questões sobre conceitos clássicos da educação física, os famosos temas mais recorrentes. Então, a gente tem cerca de 10 a 15 questões que trabalham esses temas mais gerais, como história da educação física, BNCC, coletivo de autores, avaliação. Então, dominando esses conceitos, daria para garantir aí essas questões. Tem algumas questões que realmente são bem específicas de algumas citações que a própria banca recomendou, e tem várias questões que dá para resolver tranquilamente interpretando a questão, lendo atentamente cada um desses itens. O problema é que é uma prova realmente longa, São 30 questões e são questões que têm bastante texto no enunciado e também os itens são longos, Então, de fato, é uma prova mais cansativa. E como que torna um item verdadeiro ou falso é apenas um detalhe, normalmente uma palavra ou uma frase ali que torna um item incorreto, por exemplo, realmente demandava muita atenção e acaba que a banca buscou vencer pelo cansaço, Então, de impressão geral sobre a prova, a impressão que me passou foi que foi uma prova mais cansativa, mais trabalhosa de fato do que uma prova difícil. E aí um ponto importante que eu trago, eu dei uma olhada por completo na prova e das questões eu vi até agora apenas uma que realmente cabe recurso. É a questão de número 37, que vai falar sobre a história da educação física no Brasil, mais relacionado à política educacional e educação física. Na questão, ele fala sobre a reforma Rui Barbosa, a reforma Couto Ferraz, a primeira referência explícita da educação física em constituições federais, e aí a alternativa que ele traz como correta, na verdade, é incorreta, porém a ordem que seria correta, a ordem cronológica dos fatos, não tem alternativa correta. A ordem que seria de fato a verdadeira é 4, 1, 5, 2, 6 e 3. Quem é aluno lá do nosso curso, na aula sobre política educacional e educação física, a gente fala exatamente essa ordem cronológica, quais são os principais marcos, quais são as datas importantes em relação a isso. E aí, a ordem correta seria essa: 4, 1, 5, 2, 6 e 3, porém não tem nenhuma alternativa que traga essa sequência de fato, Então, o recurso para essa questão em si seria um recurso voltado para a anulação da questão, justamente porque não tem itens verdadeiros. E aí, para embasar essa questão, para embasar esse recurso, você pode inclusive utilizar os próprios cadernos dos PCNs, que tem um capítulo sobre o histórico da educação física, e lá tem todas as datas, tem todos esses marcos, que dá tranquilamente para embasar esse recurso voltado para a anulação da questão de número 37. Então, essas foram as minhas impressões gerais sobre a prova do concurso de Maricá. Caso você queira falar um pouco mais sobre o concurso ou tenha dúvida em alguma questão mais específica, estou à disposição.